Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, e aí você que está nos assistindo, esse é mais um Unicast começando, iniciando. Estamos aqui nesta noite, ou melhor, neste dia, para falarmos de um tema muito importante, muito interessante para mim e para a sua vida cristã. Então, eu já te convido a permanecer aqui, porque hoje nós vamos falar sobre o episódio 8, ou melhor, o devocional número 8 do Maturidade Espiritual. Se você ainda não adquiriu maturidade espiritual, está perdendo. Vai lá, adquire maturidade espiritual para que você possa fazer seu devocional, fazer também seu estudo com a sua célula, com o seu grupo universitário ou com o seu grupo escolar aí, para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. E nesse podcast nós vamos falar de um tema muito interessante, que é esse aqui, ó, disciplinas espirituais. Não sei se você já ouviu alguma pregação, já leu alguma coisa sobre esse assunto, mas é um assunto muito, muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Eu sou o Felipe Martinelli, apresentador aqui do Comcast. Tenho o privilégio de estar aqui hoje com duas convidadas muito legais, muito crentes, que vão estar conversando com a gente aqui sobre esse tema de disciplina espiritual. Creio eu que são duas pessoas muito disciplinadas, né, pelo que eu vejo. Então, vamos estar falando dessas disciplinas aqui, um pouco sobre uma vida disciplinada diante do Senhor e como nós podemos, de fato, ter uma vida de relacionamento com Deus, um relacionamento vivo. Mas antes eu tenho dois avisos, dois pedidos para você. Primeiro pedido, primeiro aviso. Se você ainda não baixou o nosso app, você está demorando para fazer. Então vai lá, baixa o app do Pão Diário Universitário. Lá você vai ter acesso à Bíblia, você vai ter acesso a um devocional diário da Palavra de Deus, onde você vai poder, de fato, se relacionar com o Senhor e ter esse pão diário que vem dos céus para a tua vida e para o teu coração. Além disso, eu tenho mais um aviso, que é para você nos seguir nas redes sociais por meio do Conexão Universitária, né? A nossa linha de universitários aqui do Pão Diário. E eu convido você a ir lá no teu Instagram e seguir para que você fique ligado em tudo aquilo que a gente tem aqui no Comum. Temos podcast, temos vídeos devocionais, vídeos diários com temas cristãos, vídeos para você compartilhar no teu Instagram e compartilhar a palavra de Deus para as pessoas que te seguem. Use teu Instagram como um culto, cara. Isso aqui é uma dica que eu te dou. Então, me siga lá para que você tenha mais informações. E bora lá, né, falar sobre disciplinas espirituais. Esse é o Podcast episódio 8. E eu tenho aqui duas convidadas muito legais, a Jess Pavanello e a Vanessa Brecaio, e eu vou convidá-las agora a se apresentarem. E aí, Jess, conte um pouco para a gente. Eu acho que muita gente já te conhece, né? Mas se apresenta aí para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Não custa repetir constantemente como uma forma de reafirmação da nossa identidade. Então, gente, para vocês que não sabem quem eu sou a Jess Pavanello, trabalho aqui em Ministérios Pão Diário com a área de universitários e, bem, basicamente essa é a minha principal atuação ultimamente, mas também atuo ali na PIB com a área de inglês, de ensino, amo ensinar. Então, caso você queira saber mais, se conectar na área de ensino, fala comigo. Enfim, se conecte com o ensino e eu sou essa pessoa. Mas ele falou, Felipe, a respeito de que nós aqui somos super disciplinadas. Eu diria que nós somos mais defensoras da disciplina do que as pessoas disciplinadas. A gente está aqui defendendo as disciplinas espirituais. Veja desse lado, assim, a propaganda da disciplina. Um dia nos tornaremos as pessoas muito disciplinadas. Boa. Mas, enfim, é isso a meu respeito. Eu sou da área de publicidade e propaganda, letras, português, inglês e teologia. Eu gosto de estudar humanidades e exatas aqui no mesmo buraco, trabalhando junto. Com unidade. Isso, unidade de humanidades. Aqui eu sou muito humanidades, um livro, né? Letras e essa aqui números, mas enfim, nós estamos ambas aqui, duas áreas para falar sobre esse tema, para mostrar e, quem sabe, explicar para você o quanto é necessário, né? Viver realmente de maneira disciplinar. Então, essa sou eu, Jess Pavanello. E você, quem é você, mulher? Eu sou a Vanessa Brecaio, eu sou formada em engenharia de produção, estou fazendo uma segunda graduação em contabilidade, como a Jess falou, gosto de números. O que está acontecendo? Mais números. Por mais que eu tenha me formado em engenharia de produção, atualmente eu atuo
na parte de consultoria e também auditoria de procedimentos ali de TI relacionado ali a demonstrações financeiras. E aí tenho ajudado a Jazz aí na PIB, com os Conversation Clubs. É verdade, afins. Nós somos da PIB, do mesmo ministério, The Way Ministry. Isso aí. Ministério de Língua Inglesa. Então venha nos conhecer, conversar em inglês, é isso aí. Isso aí. Você atua na área de business, no caso, né, no The Way. Então, é a área de negócios, venha conversar. Ou mulher que tem vocabulário. Olha aí, ó. Só não falo pra gente gravar esse podcast em inglês, porque o meu inglês não é tão bom. Isso aqui, né? Nós podemos... Opa. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso tema, né? Porque aqui nós temos 3 pessoas que gostam muito de falar, então se deixar a gente vai falando bastante. Nós vamos falar sobre o nosso tema, disciplinas espirituais. Jess, eu vou dirigir essa primeira pergunta a você, porque eu acho que muitas vezes na nossa vida como cristãos, a gente olha para a disciplina com um olhar um pouco amedrontado. Assim. A gente acha que a disciplina é algo ruim. Então, a primeira vez que eu ouvi, acho que esse termo disciplina, na mesma hora eu já lembrei da correção que a minha mãe ou meu pai fizeram para comigo. Isso, né, obviamente, não é uma coisa ruim, mas na hora a gente sabe que ser disciplinado e corrigido não é legal. Mas hoje a gente está falando de disciplina num aspecto um pouco diferente da palavra. Eu queria pedir para você conceituar a forma como nós vamos abordar a disciplina aqui nesse podcast, para você definir o que significa disciplina espiritual, para quem está nos ouvindo. Bom, não é mesmo? É engraçado rever esse texto aqui, porque na época eu também fui atrás de dar significado, né? Porque quando a gente só fala, vem todas as experiências com aquela palavra. E às vezes as experiências não trazem a essência daquilo que ela significou, ou, né, o que estava lá no início. E às vezes a gente vai mudando, né, o significado também daquela palavra. Então, quando a gente olha hoje para a palavra disciplina, certamente ela está associada muito mais a castigo, né? Como será disciplinado, vai apanhar, vai sofrer, terá castigo na sua carne. Mas não é bem assim. Na verdade, a origem dessa palavra está muito em ensinar algo a aprender. O aprendizado realmente é muito bom, maturidade. Você segue um novo passo. Nossa, você não acha ruim quando você aprende a dirigir, mas foi uma disciplina que você desenvolveu e agora você é livre, tem uma liberdade por causa de um aprendizado. Então, eu gostaria muito que você que está nos ouvindo conectasse a palavra disciplina a um aprendizado, a um conhecimento novo que você está adquirindo. E para que você possa de fato entender ele, você precisa viver ele de maneira mais frequente. Por exemplo, todo mundo aqui gosta de comer. Ah, não é mesmo? Vocês gostam de alimentar-se bastante e buscam isso com bastante frequência. Então, quando a gente busca isso, traz uma satisfação gigante pra gente, né, comer. Mas nenhum de nós sabia comer decentemente, né? A gente foi aprendendo a comer com garfo, com colher, com sei lá o quê. E vocês foram aprendendo a se alimentar. Isso é bom. Você gosta de ter aquele momento assim, nossa, tô aqui, ó, degustando. Mas foi algo que você aprendeu e foi por meio de uma disciplina repetida todos os dias. Hoje você come e nem percebe onde está indo, só enfia lá abaixo, assim, até quase coloca a cabeça dentro do prato. Por quê? Porque é bom. E você aprendeu que isso é legal, que isso faz parte. Então, eu vejo que a forma como nós aplicamos a palavra disciplina parece só ser destinado a algo que é um castigo, sendo que tem tantas coisas que nós aprendemos diariamente, como uma língua, ou uma dança, nós tem tantas coisas que diariamente aprendemos, mas ela só será realidade, um aprendizado de fato, por meio dessa repetição organizada, para que isso seja de fato absorvido. Então, eu tenho certeza que você tem várias coisas que você aprendeu, que você, nossa, eu gosto muito disso. Por quê? Né? Porque realmente é algo que foi legal, que você gostou, um conhecimento novo. Então, eu convido você a conectar a palavra disciplina a conhecimento. E conhecimento realmente gera essa informação de liberdade. Agora eu sei fazer isso. Agora eu entendo como, né? Então, essa é a principal coisa que eu gostaria que você que está ouvindo pudesse se conectar. Disciplina está conectada a conhecimento. Não ache que está conectado a um castigo, a algo ruim. Vejo essa
uma estratégia do inimigo de fazer com que a gente não busque conhecimento, porque, nossa, isso vai ser difícil, não, muita coisa difícil, mas é maravilhoso quando você finalmente entende, eu consigo fazer isso, foi possível, e foi por meio de uma disciplina. Nossa, que legal, uma boa conceituação aí, né? E, tipo, eu estava esses dias estudando um texto de Hebreus capítulo 12, né? Que é um texto onde fala sobre a disciplina corretiva de Deus. E é interessante que ele vai trazer a ideia de um Deus que ama e por isso corrige, ou seja, Deus ensina os seus filhos a praticar de forma correta, a conhecer a forma correta de praticar, né? E eu lembrei de um texto que está lá em Tito, capítulo 2, nos versículos 11 e 12, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-os para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, se vivam no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, justamente quando a graça de Deus se manifesta a nós, ela nos ensina a conhecer esse Deus e a conhecer a forma justa de nós vivermos. Então, isso, consequentemente, vai envolver disciplina. Nossa, muito legal, muito bom, e eu acho que respondeu muito bem essa conceitualização do termo disciplina. E para você agora, Vanessa, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você, como cristã, né, que gosta de estudar, imagino que para você estar na segunda graduação, que você gosta muito de estudar. Tá fazendo engenharia, né? Estudar número. Sim, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para um cristão, é muito importante ter essa disciplina, buscar esse conhecimento, buscar, de fato, essa vida dedicada a aprender algo. O que você acha sobre isso? Sim, é muito importante esse dia a dia, esse contato com Deus, né? Às vezes a gente quer trazer, como a Jess falou, né? Ai, como meu Deus, vou lá eu ter que abrir minha Bíblia de novo. E não é para ser esse momento, é para você falar, nossa, Deus está tão feliz, hoje eu vou poder ter um momento junto com vocês, sabe? De você poder falar e poder se deleitar na presença de Deus, falar, é um momento especial que Deus tem para mim, é um momento que vai acrescentar algo da minha vida, né? Até algo que às vezes acontece, né? Principalmente no mundo corporativo, né? A gente sempre fala assim, não, eu quero aprender um curso novo, não, eu quero ser promovido, eu vou estudar tal tema, eu vou me dedicar para tal coisa, para tal área, porque eu quero ser promovido, porque ou eu quero também mudar de cargo, eu quero mudar de área. A gente não faz toda uma dedicação. A progressão de carreira, a gente busca conhecimento, né? Exatamente. E a gente tem justamente a disciplina, né? De falar, não, vou parar, vou me dedicar, vou fazer. E aí chega no momento que a gente fala da palavra de Deus, a gente fala, então, veja bem, sabe como é que é? É que hoje estava meio corrido, sabe? Mas eu vou ler aquele texto de novo. E às vezes, e é tão interessante porque a palavra de Deus, ela se renova toda vez que a gente lê ela, porque às vezes você leu um texto, você estava num momento de vida. E agora que você está em outro momento, em outro estágio, Deus vai lá e se renova e fala, puxa, como é que eu nunca li isso antes? Como é que eu nunca entendi a palavra dessa maneira, né? Olha só como Deus está sendo claro comigo. Uhum. Então, existe uma nova compreensão a respeito daquele trecho, né? Porque faltou uma experiência, né, com ele. Então, você novamente leu e viu algo que, aos seus olhos, não era realidade, mas se tornou a partir daquela experiência que você teve aqui. Mas, realmente, isso é muito verdade. Eu pessoa, progressão de carreira eu quero, né? Progressão na fé. Opa! Eu acho que do que você falou aí, né, a gente tira uma palavra. Ter disciplina na vida cristã envolve, ou melhor, mostra onde está a nossa prioridade, né? Como você falou, às vezes você olha na sua agenda assim e você fala, meu Deus, tem 1000 coisas para fazer. Meu devocional hoje vai ser só 5 minutinhos porque eu tenho que dar prioridade para essas coisas. Opa, peraí. Né? Aonde nossa disciplina está focada em primeiro lugar, aonde, como a Jess conceituou, o nosso conhecer, o nosso aprender está mais focado e mais entretido. Então, isso é muito importante. Você comentou aí, né, Vanessa, sobre a palavra de Deus. Então, já deixa eu dirigir uma outra pergunta aqui para vocês, vou dirigir para a Jess primeiro, mas quero que você comente um pouco depois também. Quando a gente fala de disciplina agora de forma prática, a gente vê em diversos autores, e aí o próprio Jesus falando de alguns conceitos práticos de disciplina, como oração, leitura da palavra. Quais vocês acham ser os mais importantes tipos de disciplina que nós encontramos nas Escrituras e que nós podemos fazer na nossa vida diária com Deus? Yes, para vocês. Cara, eu diria tudo, né? Mas não tem. Creio que, né, você vai aprendendo aquilo que de fato é mais importante se você souber o que de fato é importante. E eu vou para o versículo mais importante da Bíblia para tirar essa informação.
né? Porque eu não sei o que de fato é importante se eu não tiro isso da Bíblia. Então, já vou dizer para você que a Bíblia é uma coisa, top número 1 para você ter informação a respeito das prioridades. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus diz que aquilo que existe mais importante é o grande mandamento: amar a Deus de todo o seu coração, alma, mente e forças, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, ele já está falando isso. Amar a Deus é a prioridade. Para amar a Deus, você precisa conhecê-lo. Onde ele está se revelando? Na palavra, na Bíblia. Então, ponto número 1 é fazer leitura bíblica. Se você não faz leitura bíblica, vai ficar, nossa, não sei ler, dá para ouvir. O mesmo versículo fala: ouve, ó Israel. Então, tem a ver com esse ouvir atento à palavra de Deus. Já muitas pessoas que conheceram o Senhor sem ter nenhum conhecimento de escrita mesmo, nem alfabético nenhum, nem nada. Totalmente desconectado, mas ouviram constantemente a palavra sendo ministrada, pregada, lida. Então, eu diria que a disciplina de conexão com a Bíblia, de engajamento mesmo com a Bíblia, seria a porta de compreensão das demais, eu diria, né? Não que as outras estão em mim, não, mas é que você consegue compreender todas elas, ou entender a necessidade de todas essas disciplinas de aprendizado, de conhecimento de Deus por meio da palavra. E a palavra é a revelação do Senhor, então se conecte com ela, inicie por meio dela. Exatamente. E, é claro, haverá milhões de desculpas por aí, né? A versão, a tradução, eu não entendo, eu não sei, a Bíblia é verdadeira, não é? Todos esses conceitos também precisam levar você a entender do que se trata a Bíblia, ir atrás de um documento histórico, compreender do que se trata, para então começar a ver um horizonte para as demais disciplinas, ver que todas elas estão aqui defendidas na palavra, está defendido a oração, o tempo realmente de conversa profunda com o Senhor. Então você começa pela leitura bíblica e vai ver que o próprio Jesus vai ensinar todas as outras na própria vida dele. Então, se você tem alguma dificuldade, olhe para a vida de Cristo, veja na vida dele as disciplinas sendo vividas, e ele é o próprio Deus. Que conhecimento ele precisava adquirir, entende? Mesmo assim, ele demonstrou quantas disciplinas eram necessárias, e ele realmente meditava na palavra do Senhor. Então, diria que está nessa direção, começar pela palavra e dela você se aprofundar para compreender todas as outras. Sei que é um desafio, mas é o conhecimento que muda tudo, o conhecimento de Deus. Exato. Eu acho interessante isso que você falou, né? Rapidinho, só que eu lembrei de um negócio. Mas antes, deixa eu fazer um negócio engraçado aqui, ó. Dica para você que está nos assistindo, ó. Vai passar leia a sua Bíblia. Não deixe de ler a sua Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmão. Não lê a Bíblia. Mas é interessante isso que você falou, né? Porque o meio pelo qual o Senhor resolveu e quis se revelar a nós, seus filhos, obviamente, né, a revelação em Cristo, Deus encarnado, mas Cristo aprove a ele se revelar por meio da sua palavra. Então, através da Bíblia, nós estamos... O verbo se fez carne. Exatamente. Então, através da palavra de Deus, nós estamos literalmente conhecendo a Deus. Então, quando você passa tempo lendo, estudando, meditando nas Escrituras, nós estamos, né, buscando conhecer e aprender desse Deus. Então, isso requer mesmo disciplina. Vanessa, você ia comentar alguma coisa, fique à vontade. Sim. Aí até pega justamente esse gatilho do que você está comentando, tá? Quando a gente também é relacionamento com Deus, né? Quando você vai fazer alguma amizade nova, você não tem que conversar com a pessoa, você não tem que ouvir a pessoa. Então é justamente isso, né? Eu vou ouvir Deus por meio da onde? Por meio da palavra. Ele vai se revelar a você por lá. Não estou ouvindo a Bíblia? Exato. Não estou ouvindo Deus? Liga a Bíblia. Isso aí. Dá um Google na Bíblia. Exato. Não tem desculpa, onde é que tá? Tem no celular, hoje em dia tem tanta oportunidade, tanta coisa aí de opção para a gente poder aí tá se conectando com Deus, e a gente não pode deixar as desculpas aí, né? Tomar em conta, porque claramente as desculpas revelam, né, as prioridades. Então, se você está dando essas desculpas, a sua prioridade não é conhecer o Senhor. Então, já admita um pecado aí, você não quer conhecer. Então, você admite isso e tenta trabalhar. Falando, Deus, eu tenho essa dificuldade mesmo de conhecer qualquer coisa, inclusive o Senhor. Então, eu gostaria de ser trabalhado nesse ponto para que eu pudesse me aproximar da tua palavra e te conhecer. Entendi? Então, uma preguiça aí, ó.
Se você confessasse, confessa, irmão, embora. Ele é bife. É melhor confessar, né? A gente vai falar, né, para quem está nos ouvindo, durante as próximas semanas, especificamente sobre as disciplinas espirituais. Então, vamos falar sobre oração, leitura bíblica, jejum, etc. Mas aqui a gente está tentando realmente fazer com que você que está nos ouvindo entenda a importância de ter uma vida disciplinada a partir dessas disciplinas, ou melhor, desses vários tipos de disciplina com Deus. E é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de ter disciplina, na minha opinião, se tem uma geração que vai prestar contas ao Senhor e não vai ter justificativa nenhuma sobre, né, ter disciplina, é a nossa. Hoje em dia, gente, a gente tem essa bênção que é chamada celular, que pode ser uma bênção, né? Mas pode não ser também. Mas você consegue aqui colocar um alarme para que você acorde mais cedo, para você poder ler a Bíblia e ter um tempo de oração. Você consegue, e aqui eu já dou uma dica, fazendo uma propaganda, gente, a agenda do Google. Se você colocar lá na sua agenda do Google... Existe! Use ela para falar com Deus. Se você colocar lá, tipo, só um lembrete, sei lá, 6 horas da tarde, oração. Aquilo vai vir no seu celular e vai te lembrar, opa, eu preciso parar o que eu estou fazendo para orar. Então, assim, nós não temos desculpa para não fazermos, né, para não praticarmos essa disciplina espiritual e organizarmos a nossa agenda para isso. Você ia comentar alguma coisa, Jéssica? Aproveitando que você falou isso sobre o celular, eu fiz um tempo de desafio com algumas mulheres, foi bem interessante. Não com você, né? Vou colocar você nessa agora. Olha aí. Né? Não, que era outro grupo, cada semestre um grupo diferente. Então, a gente, né, fez algumas coisinhas conectadas ao celular mesmo, né? Ele dá uns avisos para você. E alguns eram tipo, eu estou com você. E eu distribuía eles durante um mês, colocava vários lembretes, então aquilo era muito legal. Porque eu não lembrava quando que eu tinha feito, né, no começo do mês, mas ele aparecia no mês todo, assim, para o meu celular, para lembrar com textos, com versículos, com coisas que eu parei um tempo para fazer naquele mês. Então, ele despertava, tipo, 11h30 da noite, estava assim, boa noite. Aí depois, em outros momentos, assim, né, bom dia, vamos conversar. Ou, eu tô aqui, entende? Coisas desse gênero que faziam eu parar, pegar o celular e responder Jesus, né? Porque eu tenho o WhatsApp de Jesus, assim, não, né, eu falo com ele. Aí eu fico ali, ai, Jesus, obrigado por esse lembrete. Mas, nossa, foi você mesmo que colocou. Não, você não entendeu. Várias das coisas do mês aconteceram e aqueles lembretes vieram em momentos muito, muito específicos. Então, claramente, o Senhor sabia o que estava fazendo quando usou aquele momento para que eu me comunicasse comigo. Era Ele fazendo esse movimento. Então, foi muito legal. Então, se você realmente tem essa ferramenta aqui, use ela para ter esse tempo com o Senhor. Se organize para colocar no seu dia os momentos que o Senhor quer que você faça, se planeje, sabe? O pessoal faz muito isso, ou exige muito isso, por exemplo, quando tá lá apaixonado, ou namorando, ou quer casar, essas coisas. Eles se planejam bem. Mas e os encontros com o Senhor? Os encontros com Deus são infinitamente mais importantes e serão realmente levados para a nossa eternidade. E se neles nós não damos esse devido valor, para que realmente existem todos os outros com os quais a gente se conecta? O nosso coração está realmente quebrado em relação a isso. Então a gente precisa planejar isso e ter esse tipo de disciplina de fomentar a oração com ele, de colocar essas coisas. Então é só uma coisinha que me lembrei que a gente fez e foi muito legal. Boa. É uma dica prática aí, né? Eu acho interessante, eu lembrei agora de uma frase do Tozer, né, no livro Conhecimento do Santo, fica a dica de livro aí, onde ele fala um negócio muito interessante, né? O homem, ou seja, o ser humano que deseja conhecer Deus, precisa dedicar-lhe tempo. Não tem, independente da época que a gente está, independente de quantas coisas sejam mais fáceis e mais, né, repentinas e momentâneas para nós, se nós queremos conhecer o Deus a quem nós adoramos ou dizemos adorar, nós precisamos dedicar tempo. E aí, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais prática, né? Você que gosta da universidade, gosta do ambiente acadêmico e tal, já passou um pouco por isso. Qual a importância, qual a relevância de alguém que está, por exemplo, no ambiente de faculdade, de universidade, ou no ambiente escolar, ou até no ambiente em si, vamos usar o termo secular, assim, né? Qual a importância e a relevância para essa pessoa, para a fé dela, de ter uma vida disciplinada diante da disciplina espiritual? Comenta um pouco sobre isso aí, por favor. Perfeito.
É algo que eu tava, um versículo que veio à memória, né? A boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, a partir do momento que a gente está no dia a dia, a gente vai falar do que a gente está cheio. Se a gente não está cheio de Deus no dia a dia, a gente vai falar outras coisas, vai falar coisas que às vezes não deve. Então, por isso que quanto mais perto do Senhor a gente está, mais a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, mais a gente vai falar assim, poxa, por que eu vou falar tal coisa que não agrada a Deus, sabe? Então, justamente, né, o hábito de você estar ali procurando a Deus, de você estar orando, de você estar fazendo a tua leitura da palavra. Eu sei que muitas vezes a gente está no meio acadêmico, a gente fala assim, meu Deus, essa semana de provas, né? O que eu vou fazer? Eu só vou estudar. Que estudar a palavra o quê? Eu tenho que me dedicar. Mas isso mostra, né, como está o teu planejamento, né? Poxa, será que você estava se dedicando ao longo do ano letivo para poder saber, poxa, você tem definido lá no teu calendário acadêmico quando vão ser as suas datas de prova? Poxa, será que não tem como você se planejar, estudar as matérias da faculdade antes para chegar lá e falar assim, ó, esse momento aqui eu vou ter tanto tempo com Deus, tanto tempo vai ser o que eu preciso estudar. Porque a gente, no dia a dia, a gente sempre vai ter alguma desculpa, né? Ah, hoje tá complicado porque eu tenho prova. Aí na semana seguinte, porque aconteceu não sei o que lá com o meu cachorro, preciso resolver, também não tive tempo. E aí o tempo vai passando e a gente vai perdendo esse momento, né? De estar em intimidade com Deus, de estar falando com Ele. A gente vai deixando, que nem vocês comentaram, né? Prioridade. Qual que é a minha prioridade nesse momento, né? Será que a gente está realmente dando a devida prioridade que a gente precisa para Deus? Será que a gente realmente está dedicando, falando assim, é nesse momento aqui que eu sei que é prioridade, eu vou colocar, né? A gente tem colocado esse momento com Deus em um local de respeito? Então, é justamente nesse viés. De ver os frutos ali, né? Exatamente. Disciplinas geram frutos. Geram frutos. Eu acho que do que você comentou, eu lembrei de uma frase do Tim Keller no livro dele, Deus Pródigo, onde ele fala que um Deus que deu a sua vida por nós, que foi disciplinado em sua missão, merece a nossa adoração genuína. Né? Então, o conceito de adoração que ele trata nessa frase é justamente o conceito de uma vida que adora a Deus, não um tempo específico de adoração. Eu acho que, né, quando a gente fala de disciplina, que é aprender de Cristo, que é viver essa vida para Cristo, nós estamos falando, consequentemente, de uma vida de adoração. Né? E aqui a gente já quebra um paradigma. Eu lembro que a Thalita, que é uma das ministras de louvor da PIB Curitiba e professora de teologia na FABAPA, ela falava numa aula dela sobre culto cristão, que quando nós, por exemplo, né, temos ali na nossa agenda o horário do culto semanal, a gente tem que entender que aquele culto que nós estamos prestando juntos como igreja, ele não é o ápice da nossa semana. Ele é apenas a ponta do iceberg de tudo aquilo que a gente viveu com o Senhor por meio da disciplina, por meio da adoração diária a Deus. Então, quando nós, de fato, estamos priorizando o Senhor, nós vamos, consequentemente, estar adorando a Ele por meio da oração, por meio do jejum, por meio da palavra. E é interessante, porque um dos podcasts aqui a gente vai falar, né, sobre o jejum, sobre a própria oração. E quando a gente fala do jejum, por exemplo, muitas vezes as pessoas hoje fazem um jejum até disciplinado, só que com um objetivo errado no coração. Então, Jess, eu vou pedir para você comentar um pouco sobre a disciplina que é feita, só que uma disciplina até correta, muitas vezes, até, né, externamente boa, mas com o coração no lugar errado. Ou seja, aquela pessoa que ora 5 horas por dia, mas está orando ali como aquele fariseu que queria aparecer e postar no Instagram. Ou aquela pessoa que, né, faz o devocional diariamente só porque ela já está acostumada a postar fotinha por postar. Então, o quanto a disciplina, a vida de disciplina e adoração ao Senhor, está ligada ao nosso coração em primeiro lugar. Comenta um pouco sobre isso, por gentileza. Estou pensando aqui a esse respeito, porque tem a ver de novo com amar o Senhor de coração, né? Com certeza. Tem a ver com sondar o nosso coração e deixar que o Senhor sonde ele. E, cara, como isso é desafiador. Muito, muito difícil. Acho que essa é a parte mais difícil de conhecer o Senhor, porque quando você conhece o Senhor, você descobre o quão miserável você é. Quanto você busca reconhecimento por cada coisa que você faz. Então, às vezes, o fato de você buscar algumas disciplinas espirituais tem muito a ver com o seu coração enganoso, orgulhoso, soberbo, do que de fato você quer conhecer Jesus, né? Sim. Então,
mesmo assim, mesmo com esse coração horrível, soberbo e tenebroso, é importante também que a gente se aproxime, porque em algum momento, né, o nosso tapete será puxado e a gente vai perceber, pô, estava buscando por motivo errado. Então, tá bom, faz parte a pessoa, mesmo que busque pelo motivo errado. Não tem para onde escapar, né? Quando você busca algum conhecimento em algum momento, você encontrará a fonte de todo conhecimento e esse tapete será puxado com uma violência bem grande. Mas a gente precisa aprender isso de se render de novo e falar, Deus, eu me rendo, eu errei ao buscar de maneira egoísta, né? Tipo, querendo a glória que é só tua e é só para o Senhor, para mim. Olhando para mim falando, nossa, eu tô aqui, ó, postando que eu fiz o meu devocional hoje. Então, gente, não há problema. Se tá postando aí, posta, legal. Em algum momento você vai perceber que isso talvez está motivando até alguém, né, fazer um devocional. Mas entenda por quê. Busque realmente aquela palavra e fala, Deus, por favor, fale comigo. Eu quero entender, quero compreender, quero entender os segredos de conhecer o Senhor. E certamente o Senhor vai puxar o seu tapete em algum momento. Ele fez isso várias vezes comigo. Então, vários momentos da minha caminhada também era puro vamos aparentar uma vida, vamos demonstrar algo que não existe, não existia no fim das contas. Era algo que era uma aparência de alguém que tinha uma vida com Jesus, mas não tinha ela. Então, eu sempre gosto de falar desse texto especificamente, que é da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso fala de você ir para o quarto e ter o seu momento de maneira individual. Eu tenho os meus momentos de adoração, de leitura bíblica pública. Existem esses momentos. Esse momento aqui que a gente está aqui, a gente está fazendo algo público aqui. Exato. Mas existem coisas que não vão para essa esfera. Então, quando você olha para a oração do Pai Nosso, o modo como ele ensina, é porque realmente existem coisas tão íntimas, tão particulares, tão específicas, que realmente ninguém precisa saber mesmo daquilo. Porque você vai viver no quarto. Sempre faço associação com a vida de um casal mesmo. O que acontece no quarto, acontece no quarto. E o que acontece na sala? Quando você vê um casal na sala, você vê a beleza daquele amor sendo expresso em outros ambientes. E você vê que isso acontece naturalmente. Você percebe na mesa do café que existe amor. O quarto está sendo bem feito. Então você vê esse amor passando por outros ambientes. E ele não se esfarela, não se desfaz, porque algo profundo está sendo construído no quarto. Então você vê a beleza de uma disciplina espiritual nos frutos daquele casal. Você vê, eles não se maltratam, existe algo bonito sendo feito. Você olha, observa e fala, meu Deus, é algo muito sutil, mas bonito de ver, porque é o Senhor fazendo e se manifestando. Então a gente tem que sondar, porque essa beleza, ela é muito difícil de ser copiada, na verdade. Você consegue fingir durante um tempo, mas fruto que permaneça. Por isso que eu amo esses casais, amigos meus de 20, 30 anos, eu paro na frente deles, nossa, é lindo de ver, porque ali você vê o quarto está sendo bem praticado, existe uma intimidade ali. Por que esse quarto? Porque é um quarto com o Senhor, é eu e Deus, tem coisa lá que realmente ninguém nunca vai ver, principalmente porque a nossa cara fica inchada, assim, né? Então ninguém vê aquilo. Somente o Senhor vê esse detalhe da intimidade, que ela escorre sim para outros ambientes. É possível ver os detalhes da disciplina espiritual por meio do fruto que permanece. Você consegue ver ano após ano aquele fruto gerando outros e as belezas, né, de um casal que é delicado um com o outro. Então eu vejo muito isso durante anos. Boa. Desculpa, eu acho que é muito interessante, fica de boa, porque quando a gente olha para as Escrituras, né, quando os apóstolos escrevendo as cartas do Novo Testamento, até no Antigo Testamento, e a gente lê a ideia de conhecer a Deus, né, a palavra conhecer, quando está linkada à pessoa do Senhor, ela está linkada a um conhecimento literalmente íntimo. Tipo, o conceito de conhecer a um Deus de forma íntima. Por isso, quando Jesus fala, né,
do quarto, da experiência até do jejum, de ser algo muito pessoal entre Deus e a pessoa, ele está falando disso, é algo que envolve realmente intimidade. Então, eu creio, né, a partir do que a Jess falou aqui, do que a Vanessa tinha comentado um pouco, a disciplina espiritual, ela nos leva, deve nos levar, em primeiro lugar, a um lugar de intimidade com Deus. E eu gosto muito de alguns autores, por exemplo, João Calvino, nas suas Institutas, ele fala um negócio muito interessante, né, que ao buscarmos o Senhor, e ele fala no contexto específico da palavra, mas eu creio que se aplicava a todas as disciplinas, ao buscarmos o Senhor por meio da disciplina espiritual, a maior bênção que nós podemos ter é o próprio Senhor. O John Piper vai trabalhar isso no livro Em Busca de Deus, onde ele vai falar, né, contemplar, se satisfazer na beleza e na grandeza que está no Senhor, e a disciplina espiritual nos leva a isso, né? E, Vanessa, eu tenho uma pergunta para você agora um pouco mais prática, que eu acho que você vai poder me ajudar como universitário cristão e ajudar também as outras pessoas. Tipo, uma dica mais pensando numa rotina de um universitário, de alguém que está ali no estágio, como que você pode aconselhar uma pessoa a ter uma disciplina organizada, até uma vida que se organize em volta das disciplinas espirituais, seja na agenda, seja demandando tempo e tal? Comenta um pouco disso aí para a gente, por favor. Perfeito. Pessoa mais organizada da face da terra, falando agora. A gente, né, às vezes traz muito assim, que a gente aplica no mundo corporativo, que a gente aplica às vezes na faculdade. A gente estuda um monte de metodologia, né? A gente vai, aplica na empresa, dá certo. Mas aí quando chega no nosso dia a dia, a gente fala, não, veja bem, não se aplica. E se aplica muito sim. A gente tem vários métodos que a gente consegue se organizar. Isso varia de pessoa para pessoa, mas assim, existem formas muito simples de fazer. Às vezes você pode fazer assim, você vai saber qual que é o horário da tua aula. Você já vai ter lá, ó, de tal a tal horário vai ser o horário da minha aula. Os horários existem. Exato, os horários existem. Quando você vai trabalhar, você tem o horário que você entra, o horário que você sai. Você sabe qual que é o acordado que você tem. Você faz hora extra. Isso, a galera faz hora extra na oração. Boa. Então, justamente, né? Pode ser uma coisa simples. Eu vou pegar uma planilha do Excel e vou colocar todos os meus horários. Não só precisa ser do Excel. Às vezes tem gente que gosta de escrever na mão. Taca post-it na tela, irmão. Post-it. Você pode imprimir, né? Pega uma folha mesmo, sulfite, escreve, tal horário. Comece. Seja visual, porque se você não tiver um negócio visualmente, você não faz nada. Você fala, eu não tô vendo. Não tô vendo, exato. Você coloca, meu horário é tal aqui. Qual momento vou dedicar ao Senhor? E aí isso também vai mais um negócio que uma vez também Deus puxou a orelha e falou assim, Vanessa, cuidado. Qual que é o momento que você vai dedicar? Vai ser o pior momento do teu dia, o momento que você tá cansado, que você não quer fazer mais nada? Ou você vai pegar e colocar ele no momento que é um dos melhores horários que você tem do dia? Uau. Então, esse é o momento de você refletir antes de colocar lá na planilha, no local onde você vai colocar, porque assim, você pode colocar lá, vou fazer 11 à meia-noite, ótimo, você vai orar para Deus já dormindo. Já ouvi vários relatos. Paulo do pai. Fui orar para Deus e aí... Oi, pai. Acordei no outro dia e não terminei a oração. Eita, mas é que tem várias metodologias, né? Alguns vão falar assim, isso não funciona para mim, você não testou, né? Aí testa, não deu, muda, testa. É assim que funciona o mundo dos negócios. Cara, olha que coisa interessante. Eu tenho um amigo meu, pastor Leonardo. Ele é pastor de jovens da PIB de Ponta Grossa. Eu lembro que uma vez, né, a gente dividia apartamento junto. Eu cheguei em casa, eu tô vendo ele assim, né? Tipo, uma voz assim no quarto, falando a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu falei, ué, gente, essa voz não é do Léo, não. Aí cheguei no quarto, ele tava lá, deitado na cama dele, assim, de boa, com um áudio da Bíblia falando. E ele lá, reflexivo, cara, e tal. Eu cheguei assim, bati no carro. Você julgando. Eu julgando, eu confesso que eu tava julgando. Eu fiquei olhando assim, ele foi lá, tirou o áudio e falou, filho, não se escandaliza não, cara, que eu tenho muita dificuldade com a atenção quando eu estou lendo. Porém, cara, é só eu botar o áudio aqui de uma passagem, de um texto, de um versículo, que minha mente grava e foca. Então, tipo assim, não há justificativa, gente. Se você não é uma pessoa que consegue muito bem ler, você tem um áudio da Bíblia hoje, às vezes com a voz muito bonita ainda, que você consegue, né, ouvir e tudo mais. Então, não há justificativa para nós não fazermos as disciplinas espirituais. E como a Vanessa aqui bem nos orientou, a termos, de fato, uma vida organizada para termos essa disciplina.
Eu acho que, às vezes, a gente tenta ser mordomo de muitas coisas, a gente esquece que um dos princípios da mordomia é o nosso próprio tempo, sermos mordomos do nosso tempo. Vou dar um exemplo das primícias. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma pregação sobre dízimo, assim, e aí o pastor falou um negócio interessante. Quando ele falou sobre a ideia das primícias e de darmos o dízimo como uma primícia, ele falou, cara, mas não adianta você dar ali os 10% que seja do seu dízimo, mas quando você acorda, no dia a dia, o melhor que você tem do teu dia, o que você faz com isso? Eu, particularmente, sou um cara matinal, cara. De manhã é onde minha mente funciona, onde eu acordo, preciso ler, preciso fazer alguma coisa. Então, se eu acordo de manhã, entendendo que aquele é o meu melhor tempo do dia, o que eu devo fazer assim que eu acordo, assim que eu desperto? Dedicar aquele tempo para o Senhor. E assim também, a pessoa que às vezes é da noite, prefere ficar até mais tarde e tal, e não dorme. Eu acho que é a gente se conhecer e entender, né? Como na nossa rotina, na nossa organização, a gente pode colocar essa prioridade para Deus e usar dessas ferramentas, como você bem lembrou da planilha, do post-it. A Stephanie, que trabalha comigo, né? Aliás, conhece ela, eu lembro que ela tinha como o pano de fundo do computador dela. A agenda dela, assim, estava lá bem emocional. Eu olhava aquilo e falava, caraca, no início eu zoei muito ela com isso, mas depois eu pô, que massa. Então, todo dia ela vai se lembrar da rotina dela, ela vai, né, ter uma vida organizada, assim, então. Eu acho que isso, Sim, né? é porque a gente esquece, né? Então a gente precisa pensar em estratégia de não esquecer isso. Exatamente. Então a gente esquece muito tudo. Então eu, por exemplo, deixo também o versículo que mais tocou o meu coração lá no meu escritório para eu ver. Acordei e já vejo ele, acordei e já vejo ele, acordei e já vejo ele. E eu vou colocando coisas e lembretes na casa, porque aquilo vai me lembrando daquilo que o Senhor prometeu, falou, e eu vou esquecer. Então, eu preciso trazer à memória essas coisas que trazem esperança, né? Como a Bíblia já Olha nos aí, ensina. Então, como que eu faço isso? Né? Como que eu faço isso? Eu preciso descobrir, preciso colocar nos meus olhos, preciso colocar nos meus ouvidos próximo, precisa ser algo que eu consiga tocar e lembrar. Enfim, preciso me rodear disso, porque eu já tenho muita influência pecaminosa aqui, né, me rodeando. Eu tenho que descobrir outra forma de lutar, de realmente ser impactada ali pelo meu ambiente de casa, de trabalho, de rua, de carro, não importa, uma forma constante, né? Eu carrego essas coisinhas também aqui no meu braço para justamente falar, não, olha de novo, olha aqui. Eu uso um relógio que não funciona, por motivos específicos também. Olhe para ele e fala, lembre, o tempo é do Senhor, não é teu. Então, toda hora eu olho para lá e são lembretes, coisas que você coloca em você ou ao redor para que aquilo volte para a essência de disciplinas que é conhecer Jesus. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer, sim. Desculpa, interrompi ali do nada, né? Fique tranquila. Foi muito boa a tua fala aí. Eu quero aqui também, gente, indicar um livro para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que se chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Sim, Esse é um muito livro bom. muito bom. Esse é um livro muito bom, onde ele vai trazer também uma ideia que às vezes a gente tem, né, sobre a disciplina espiritual, que é pensar muito no extraordinário. E a gente esquece que, cara, só o fato de nós acordarmos de manhã, por exemplo, lermos a Bíblia, temos um tempo de oração, falar com o Senhor, poder nos relacionarmos com Deus, já é algo extraordinário que acontece no nosso ordinário, né? Então, a gente tem que, de fato, celebrar essa vida disciplinada, celebrar as disciplinas espirituais, para, consequentemente, glorificar o Senhor. E Deus é um Deus maravilhoso, justo, soberano. E, cara, Deus não vai dar experiências sobrenaturais para filhos que são indisciplinados. Eu creio que Deus, na sua justiça, Ele quer nos ensinar a ter uma vida de fé mesmo, uma fé que não está baseada naquilo que vemos, naquilo que, né, de extraordinário que acontece, mas no ordinário, na busca diária e disciplinada pelo Senhor. Então, fica a dica aí de uma leitura para você. Gente, já caminhando para o final desse podcast, eu vou fazer uma pergunta agora direcionada à Vanessa, né, de novo. Vanessa, você aí na sua rotina, na sua vida cotidiana, nas coisas que você faz, hoje, como que você consegue colocar na sua rotina particularmente, né, para trazer isso de prática para a vida de quem está nos ouvindo, por exemplo, o seu tempo de oração, como é que você faz, como é que você demanda esse tempo de oração na sua vida, no seu dia a dia? Conta um pouco para a gente, por favor. Perfeito. Com relação à vida de oração, né? Claro, tem um momento especial dedicado para isso, tá? Não é aquela coisa assim, vou orar quando eu lembrar, sabe? Não, tem um momento específico dedicado a isso. E também algo que Deus tocou muito no meu coração, às vezes a gente acha que a gente também só tem que orar no momento dedicado.
Às vezes você tá no dia a dia no trabalho e você também pode estar orando, conversando com Deus. Poxa, Deus, eu tô numa situação, às vezes você se encontra numa situação muito complicada, sabe? Você não vai para frente, parece que as coisas não estão funcionando, não tá dando certo. Às vezes você tá estudando, não tá fluindo. Às vezes eu paro e falo assim, por que eu não posso, nesse momento, falar com Deus? Poxa, Deus não é o meu melhor amigo? Por que não falar com ele nesse momento? Então, o hábito, né, de você estar constantemente pensando em Deus, constantemente orando, né? É orar e sem cessar. Então, assim, a gente tá continuamente, poxa, às vezes a gente acha que tudo é muito insignificante, sabe? Ai, tô passando por uma situação aqui, ai, é meio insignificante, Deus não vai prestar atenção, Deus não vai ouvir. Um testemunho que eu conto sempre, assim, de algo que pode parecer, gente, parece bobo, parece, assim, bobeira. Teve uma vez, para minha formatura do 3º ano, a gente tinha que tirar foto. E aí, no colégio que eu estava estudando, a gente era obrigada a usar luva, porque eu estudei no colégio militar. E como a gente precisava, né, usar luva para tirar toda foto, o que aconteceu? Não estava dentro junto com a roupa. A minha luva não estava lá. Opa! E aí, aquele momento de desespero, como é que eu vou tirar foto? Vai estar todo mundo com a luva e eu sem. Lá, todo mundo bonitinho na foto e eu sem. Aí eu falei, Deus, por favor, nesse momento você me guia agora para eu conseguir uma luva. Não sei como, mas que o Senhor me guie. Aí eu fui tentar nos achados e perdidos. Cheguei lá nos achados e perdidos, a moça falou assim, ó, tudo que tinha de achado perdido aqui, essas coisas de luva, já foi tudo, não tem nada aqui que eu possa te emprestar. E aí você fala assim, no que o teu racional fala, né? Acabou, Deus nem me ouviu, né? A gente às vezes tenta ser mais assim, né? Você acredita que bem na hora tava passando uma menina de uma outra série, uma outra turma, não me conhecia. Falei assim, você tá precisando de uma luva? Eu trouxe hoje, né? Não necessariamente ela precisava tirar foto nem nada. E ela emprestou, e adivinhe só, não foi uma luva grande, era praticamente do mesmo tamanho da minha, só pra vocês entenderem, eu sou baixinha. Então, assim, ela é bem pequena, sério. A gente tá sentada aqui, né? E eu me sinto muito bem, muito fake. Se eu me levantar, vocês vão ver. Mas ela é muito pequenininha ainda, é uma mãozinha, né? Era a luva, né, milimétrica. E a luva deu certinho, deu para tirar as fotos, deu para fazer tudo de uma pessoa que eu não conhecia, que Deus usou e falou, vai lá. Então, a gente tem que saber que nos nossos momentos cotidianos, a gente precisa falar, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu não sei. Já aconteceu situações de trabalho também, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, me guia. E literalmente Deus guiou, andando mesmo. Falei assim, não sei onde está fulano de tal, me mostra onde está fulano de tal no trabalho. Eu fui andando, Deus falou, vai, GPS, dobra a esquerda, dobra a direita, tava lá, pessoa, que eu precisava conversar, porque eu não tinha celular, não sabia onde estava, ninguém sabia. Que Deus guia, então assim... Viu? Quem diz que engenharia não tem aqui o sobrenatural? Olha, boa. Nossa, que legal esse testemunho, Vanessa. Obrigado por ter compartilhado, né? Às vezes a gente se esquece que Deus, de fato, está em um relacionamento com a gente. E não é só no momento, aquele momento dedicado. Tanto que, né, acho que a Jess mesmo comentou, da gente ter a palavra de Deus como um memorial, porque às vezes você está numa situação tipo de um aconselhamento, você está aconselhando alguém na igreja, numa situação difícil, você lembra daquele texto bíblico que vem à mente assim, nossa, faz total sentido para a vida da pessoa. Então isso é o Espírito Santo, que está em nós, que, né, vive em nós, sempre nos trazendo à memória essas coisas, sempre nos lembrando. Isso é muito massa. Jess, para nós encerrarmos, que dica você pode dar para um jovem, adolescente, universitário, que está com dificuldades de se achar na sua rotina e ter essas disciplinas como, de fato, algo a ser vivido diariamente, semanalmente, né, que está sempre com as disciplinas sendo vivenciadas por essa pessoa. Muitas vezes na universidade a gente tem essa dificuldade, né, justamente por aquilo que já falamos, agenda, compromissos, provas, semana de prova, então, meu Deus, nem se fala. Mas que dicas você, como alguém que, né, já foi uma universitária, ama a universidade, está na universidade sempre, pode dar aí para um jovem? Obrigada por lembrar. Obrigada por lembrar. Não, gostei. Serei sempre um universitário que eu gosto de conhecer logo. As disciplinas fará parte da minha vida até conhecer Jesus na eternidade. Continuar para sempre. Gente, uma coisa que eu fiz na célula... Poxa, você não foi ainda na minha... Não, vamos lá, me visitem numa das células que eu participo. Mas era a célula que eu estava.
Então, eu gostava muito de ter esse tempo com eles, e uma coisa que eu gostava sempre de reforçar era a disciplina mesmo da leitura bíblica. Então, eu fiz um desafio, né? Sempre vivo fazendo desafio com todo mundo, uma coisa divertidíssima de se fazer, porque você celebra, né, os desafios. É uma coisa muito importante, é uma disciplina espiritual a celebração, né? Então, se você não celebra, tipo as crianças, né, que fazem as coisas e você não celebra com elas, elas não entendem, não aprendem. O adulto cresce e não celebra nada. Então, a primeira coisa é comece com pouco e celebre cada pouco que você alcançou. Então, por exemplo, o que eu fazia na minha célula era enviar e falava, galera, vocês têm 5 minutos. Vou enviar o versículo aqui para vocês. Só leia o versículo. Então é isso. Então, todos os dias, às vezes começou com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Era só a leitura. Uma leitura de um texto desse tamaninho não dava nem 1 minuto. Entende? Então, 1 minuto você tem. Se você começa com um pouquinho, você vê que é possível estender isso para mais. E realmente celebre, fique feliz com isso, sabe? Porque você aprendeu a fazer aquilo durante 7 dias, foi 5 minutos. 7 dias que eu fiz 5 minutos. 15 dias que eu fiz 30 minutos. E assim você vai aumentando aos poucos, né? Você não tem como chegar numa vida de oração de 2, 3, 4 horas, ou compreender o que a Vanessa compartilhou em relação aos momentos do dia que você pode recorrer a ele está ali para você falar. Se você não se desafia a fazer um pouco, faça bem pouco e vá crescendo neste pouco dia após dia. Gente, senão as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Assim como você não peca do nada, você realmente cai em pecado aos poucos até tombar e se estrambulhar no chão, a mesma coisa acontece com as disciplinas espirituais. Você vai colocando ela devagarzinho. Não exagera, vai aos poucos até de fato se tornar uma realidade. Digo, comece pela palavra, comece realmente pelo Novo Testamento, escolha um ali e passe tempo ali nos evangelhos, lendo. Poxa, terminei Mateus. Vai tomar um café, vai celebrar, vai tomar um sorvete. Eu várias vezes fui no cinema sozinha, porque eu falava, Deus, fiz tal coisa, bora ir no cinema comigo. E a gente ia, ficava lá, e eu chorava horrores, porque eu nem sabia qual era o filme, e Deus falava muito comigo no meio do filme. Então, celebre, eu consegui fazer isso, e o Senhor me ajudou, o Senhor me orientou. Aí, assim, você vai aumentando as outras disciplinas e entendendo o quanto elas te enchem da vida que vem de Deus. Amém. Nossa, glória a Deus. Uma ótima lição aí para nós que estamos ouvindo, você jovem, universitário, assim como eu. Tenha disciplina. Disciplina você envolve... tem 5 minutos, sim. Com Deus, exatamente. Você tem no seu dia um tempo que dá para dedicar ao Senhor. E é aquilo, né, gente? A gente... É clichê isso, mas é verdade. A gente está falando de algo que envolve se relacionar, nos relacionarmos com o Deus Criador dos céus e da terra. E com Cristo, que deu a sua vida em nosso favor na cruz do Calvário. Então, nós estamos, de fato, vivendo uma vida de verdade em Cristo Jesus, quando estamos disciplinados e nos relacionamos com Ele. Amém. Jess, Vanessa, muito obrigado. Privilégio demais bater papo. Eu fui muito edificado. Então, nossa, de todos os podcasts que eu já tenho gravado aqui, confesso que esse eu acho que foi o que mais falou no meu coração, assim. Ter, de fato, uma vida... Precisando ser disciplinado. Olha aí. Ela viu? É conhecer Jesus, então. Realmente, precisando melhorar bastante. Mas agradeço muito a vocês duas aí por esse tempo. Obrigado por esse papo. Você que nos assistiu, chegou até aqui, lembre-se, seja disciplinado. Mas seja disciplinado agora. Finalizando aqui, deixa o like, vai lá, segue o Coune no Instagram e baixa o aplicativo do Pão Diário Universitários. Não se esqueça desse detalhe. E eu espero que esse episódio 8 do Counecast, falando sobre as disciplinas espirituais, possa ter abençoado grandemente a sua vida. E lembre-se, nas próximas semanas nós vamos nos aprofundar especificamente em algumas dessas disciplinas, como a palavra de Deus, a oração, o jejum e outras. Então, fica conosco, nos acompanhe toda quinta-feira, a gente vai soltando um episódio novo para abençoar a tua vida. Jess, Vanessa, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente vocês. Deixa uma palavra final aí para a galera, para a gente estar encerrando esse programa.
Uma palavra final. Vai ler a Bíblia, irmão. Era isso só mesmo. Não tenho mais nada a dizer para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu faço complemento em oração também. Leia a Bíblia, faça oração, faça oração. Olha aqui, todo mundo se quiser crescer. Se não quiser crescer, você fica aí. Fica no culto Aí, saia da zona de conforto. Edson falou 5 minutinhos. 5 minutinhos. A gente começa com 5, vai indo. Amém. Então, mais uma Fica vez. isso, leia a Bíblia e faça oração. Boa. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Espero que esse podcast tenha falado ao teu coração. E até o próximo. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o podcast ComUniCast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.